Bem-vindos ao canal Lendas do Medo. Se você gosta de histórias de terror aterrorizantes, você está no lugar certo. Certifique-se de que não tem ninguém em casa. Apague as luzes e vamos começar. História 1. O sussurro do lago esquecido. No interior de uma pequena cidade, um lago cristalino repousava serenamente, cercado por árvores antigas, cujos galhos retorcidos formavam silhuetas assustadoras à luz do crepúsculo. As folhas, de um verde escuro quase negro, pareciam murmurar segredos ao vento, enquanto suas raízes sinuosas emergiam do solo como mãos tentando alcançar algo perdido. A superfície do lago, tão lisa quanto um espelho, refletia o céu com uma clareza inquietante, mas ao mesmo tempo parecia esconder algo profundo e sombrio, como se guardasse um abismo sem fim. Reza a lenda que, décadas atrás, uma jovem chamada Helena desapareceu ali. As pessoas diziam que ela havia sido atraída por sussurros que vinham das profundezas. Com o tempo, pescadores começaram a relatar sons inexplicáveis, como se alguém chamasse por ajuda. Certo dia, um grupo de amigos decidiu acampar perto do lago para investigar o mistério. Havia Marcos, o líder curioso que sempre buscava respostas para o inexplicável. Clara, fascinada por histórias de terror e determinada a provar que lendas não passavam de invenções. Tiago, o cético do grupo, que zombava de qualquer coisa sobrenatural. E Letícia, mais reservada, mas com um interesse oculto por fenômenos paranormais. Cada um tinha suas próprias razões para estar ali, e o desejo de desmascarar ou confirmar os segredos do lago os unia, mesmo que em alguns momentos suas personalidades conflitassem. Durante a noite, eles ouviram risadas e choros vindos da água. Quando um deles, Marcos, se aproximou, algo puxou sua lanterna para o fundo. Ele emergiu pouco depois, mas estava diferente. Seus olhos tinham um brilho estranho, e ele começou a murmurar o nome de Helena repetidamente. Aos poucos, os amigos perceberam que o lago não apenas guardava segredos, ele se alimentava de quem ousasse se aproximar. A história se intensifica. Quando descobrem que Marcos não era mais o mesmo, ele parecia possuído por algo do lago, levando o grupo a uma luta desesperada pela sobrevivência. História 2. O Barqueiro da Névoa. Um lago em uma montanha isolada tinha a reputação de estar sempre envolto por névoa, mesmo nos dias mais quentes. A névoa era densa e parecia se mover como se tivesse vida própria, envolvendo tudo ao redor em um silêncio quase sobrenatural. O cheiro de terra úmida misturava-se com o som ocasional de gotas d'água caindo, criando uma atmosfera inquietante. Os moradores da vila próxima evitavam o lugar, pois acreditavam que o Barqueiro da Névoa vigiava suas águas. Segundo um relato antigo, um jovem pescador, em uma noite de névoa espessa, decidiu cruzar o lago para economizar tempo. Ele remava devagar quando um barco surgiu do nada, conduzido por um homem encapuzado. O barqueiro, com uma voz gélida, ofereceu-se para levá-lo ao outro lado. Ao aceitar, o pescador sentiu o tempo parar e, ao olhar para a água, viu seu próprio reflexo envelhecendo rapidamente até desaparecer completamente. Na manhã seguinte, apenas o barco do pescador foi encontrado à deriva, sem sinal dele. Desde então, os moradores dizem que, em noites de névoa, ouvem o som de remos e sussurros, chamando por novas almas. Segundo a lenda, ele era uma alma condenada a transportar espíritos para o outro lado do lago, mas às vezes enganava vivos para tomarem o lugar dos mortos. Certa vez, uma jovem chamada Clara desafiou as histórias e alugou uma cabana à beira do lago. Nas primeiras noites, ela ouviu o som de um remo batendo na água, embora não houvesse barcos por perto. Uma madrugada, um barco surgiu na névoa com um homem de capuz negro que acenou para ela. Clara resistiu a princípio, mas sentiu uma força irresistível puxando-a até o barco. Ao embarcar,
percebeu que as águas começaram a escurecer e formas humanas emergiam ao redor. Ela lutou para voltar, mas o barqueiro revelou que agora ela fazia parte do lago. A partir de então, Clara nunca mais foi vista, mas moradores dizem ouvir seus gritos durante as noites mais frias. História 3. Os olhos que espreitam. Um grupo de amigos encontrou um lago escondido enquanto exploravam uma floresta. As águas eram tão claras que refletiam como um espelho, mas havia algo estranho. Nenhum animal se aproximava do lugar. Durante a primeira noite, enquanto faziam uma fogueira, começaram a ouvir passos ao redor do acampamento, mas não viram ninguém. Na segunda noite, um dos amigos, Luana, foi atraída por uma luz azulada no meio do lago. A luz pulsava suavemente, como o ritmo de uma respiração, e emanava um brilho que parecia dançar sobre a superfície da água. O ar ao redor ficou mais frio e denso, e um zumbido quase imperceptível enchia seus ouvidos, como se a luz estivesse sussurrando segredos inaudíveis. Luana sentiu uma estranha mistura de fascínio e pavor, incapaz de desviar os olhos enquanto a luz parecia chamá-la, prometendo algo que ela não podia compreender. Quando os outros acordaram, encontraram-na de pé na margem, com olhos que brilhavam intensamente. Ela dizia que o lago estava vivo e queria libertar algo que estava preso ali. A tensão aumenta à medida que os amigos descobrem que o lago era um portal para outra dimensão. Eles enfrentam uma série de eventos sobrenaturais enquanto tentam escapar, mas cada um deles começa a sucumbir à influência do lago, desaparecendo um por um. Apenas um sobrevive para contar a história, mas é encontrado vagando pela floresta, murmurando frases incoerentes sobre os olhos do lago. História 4. A canção das águas. Um lago remoto no coração de uma floresta tropical era famoso por sua beleza e tranquilidade. Porém, quem dormisse próximo a ele ouvia uma melodia hipnotizante durante a noite. Os poucos que sobreviveram para contar a história disseram que a música vinha de uma entidade aquática conhecida como a Cantora. Um aventureiro chamado Eduardo decidiu desvendar o mistério. Ele armou um acampamento à beira do lago e gravou a melodia que ouvia durante a noite. Ao reproduzir a gravação na manhã seguinte, percebeu que a música continha vozes humanas pedindo ajuda. Intrigado, ele voltou à noite seguinte e tentou entrar na água. O que ele encontrou foi aterrorizante. Mãos emergiram do fundo, tentando arrastá-lo para baixo. Eduardo conseguiu escapar por pouco, mas ao revisar as gravações, viu algo ainda mais perturbador. Seu reflexo no lago mostrava ele mesmo sendo puxado para as profundezas, mesmo nunca tendo entrado totalmente na água. A visão o deixou paralisado. Ele sentiu o coração acelerar enquanto tentava racionalizar o que estava vendo. Mas uma sensação gélida percorreu sua espinha, como se o lago estivesse observando-o naquele exato momento. Será que isso já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Ele pensou, enquanto o pânico se misturava a uma curiosidade mórbida que o impedia de afastar os olhos da tela. História 5. O Lago do Sacrifício. Há muito tempo, uma aldeia isolada realizava rituais em um lago para apaziguar uma entidade que acreditavam viver lá. Os moradores sacrificavam objetos valiosos e, em tempos extremos, até mesmo vidas humanas. Com o tempo, o ritual foi abandonado, mas a lenda dizia que a entidade nunca esqueceu os sacrifícios interrompidos. Nos tempos modernos, um casal em lua de mel decidiu acampar no local, sem saber da história. Durante a noite, a esposa desapareceu, deixando apenas pegadas que iam até a margem do lago. O marido, desesperado, tentou procurá-la, mas ouviu uma voz familiar chamando-o para a água. A história explora a luta psicológica do marido, enquanto ele descobre que o lago quer mais,
Do que sacrifícios, ele quer vingança. O lago começa a manipular suas memórias mais profundas, trazendo à tona momentos felizes com sua esposa que gradualmente se transformam em pesadelos. Ele revive o dia do casamento, mas com a noiva sendo lentamente engolida pelas águas escuras. Vozes familiares o atormentam, sussurrando promessas de que ele pode salvá-la se ceder à vontade do lago. Enquanto tenta resistir, ele é consumido por dúvidas. Será que suas escolhas passadas contribuíram para o que está acontecendo? A cada passo, o lago brinca com sua percepção, alternando entre mostrar a esposa pedindo ajuda e uma figura sombria sorrindo de forma ameaçadora. O dilema entre lutar pela verdade ou sucumbir à manipulação o deixa à beira da insanidade. Ele percebe que a entidade manipula as memórias e cria ilusões para atrair suas vítimas. A tensão atinge o ápice quando o marido é forçado a fazer uma escolha impossível: salvar a esposa ou preservar a própria sanidade.